Samuel capítulo 10, a partir do versículo 1. Vou fazer uma leitura do texto, deixa a Bíblia aberta que nós vamos voltar para ele, tá? Nós colocamos um slide aqui. Quero trazer o título para essa mensagem de A Caminhada Depois da Graça. O texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 1, diz assim: Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois, beijou Saul e disse: faço isto porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas. E agora está preocupado com vocês, perguntando: que farei para encontrar o meu filho? Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens vindo em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e um terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Quando chegar a Gibeá Elohim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Amém? Esse é o texto que nós vamos usar para poder trabalhar esse tema e que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia e fale conosco, porque dependemos da sua voz. A caminhada depois da graça. Eu quero começar aqui nessa introdução falando para você um pouquinho do pano de fundo do texto. A ideia aqui do capítulo 10, antes de entrarmos no texto que nós lemos, existe uma narrativa histórica aqui que antecede esse fato. E o que acontece aqui? O povo de Israel está vivendo um tempo de aflição e de perseguição pelos inimigos. E isso se dá ali logo depois de um período em que Deus levanta sucessivamente homens para exercer juízo sobre a nação de Israel. No livro de Juízes, que eu te encorajo a fazer a leitura, é um livro marcado por altos e baixos da vida espiritual de uma nação. Após a morte de Josué, o povo perde totalmente o prumo e o relacionamento com Deus vira uma bagunça. Aquele povo que tinha o tabernáculo, aquele povo do deserto, aquele povo que andava ali com Moisés, toda aquela estrutura levítica, tudo aquilo perde a sua essência, perde a sua estrutura, perde a sua leveza, a sua santidade, aquilo vira um problema e a nação entra numa ladeira abaixo. E aí quando o povo está muito perdido, vem uma devastação, um problema gigante. Deus levanta um juiz, enquanto aquele juiz é vivo, o povo se arruma. Quando o juiz morre, o texto diz a mesma coisa. Então o povo volta a viver daquele jeito e adorar ídolos e virava uma bagunça de novo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, quando nós falamos de problema, o que é um problema? Se eu perguntar, alguém aqui tem um problema? Muita gente vai levantar a mão. Mas o verdadeiro problema, ele sempre foi e sempre será um só: pecado. Não há outro. E eu não estou falando do meu e do teu pecado que a gente cometeu hoje, pensando no que não devia, respondendo de uma maneira que não devia, mexendo no que não devia. Não, vai muito além. Eu estou falando do pecado original. Estou falando do pecado que nasceu no Éden. Como que nasce o pecado? O pecado nasce na autossuficiência. O pecado nasce quando o homem decide não mais depender do Senhor
e passa a viver do seu jeito. O homem rompe com a dependência de Deus para poder acessar coisas que não está no seu direito de acessar. Não foi assim no Éden? Adão tinha tudo. Tinha presença, tinha fartura, tinha domínio, mas quando ele volta o olho para algo que está além do que ele tinha, e o que era? Era o fruto? Não era o fruto, era o que estava por detrás do fruto. O que instigou foi a palavra da serpente: você será como Deus, conhecerá o bem e o mal. É a fome pelo mais, pelo conhecimento, pelo poder, pela autossuficiência, pela tomada de decisão. Então quer dizer que eu vou poder escolher o meu caminho sem o aval do Senhor? Quer dizer que eu vou conseguir tomar as minhas decisões? Chegou muito próximo dessa situação, a situação da nação de Israel, porque eles se deparam com um profeta extremamente respeitado, mais velho, e que não tem mais autonomia sobre os filhos. E é tão interessante isso, né? Porque aqui eu quero fazer um breve paralelo, não faz parte da mensagem, mas me chama muita atenção. Onde que Samuel é criado? Com Eli dentro do templo, não é? Qual que é o maior problema de Eli? Nitidamente ali, com os filhos. Não é estranho, pastora, que Samuel traz isso para a vida dele? Olha como que a criação, o relacionamento, a convivência não é algo neutro. Por incrível que pareça, não é diferente com Salomão, que trouxe de Davi aquele comportamento distorcido com mulheres. Percebe? Como que isso fala com a gente que é pai? Como que isso fala com a gente que é mãe? O que nós estamos mostrando? Porque falar, gente, papagaio fala, não fala? É o que a gente está mostrando. E é interessante que Samuel, com todo respeito, com todo protocolo, com toda honra, com todo glamour, com toda essência, com todo poder, tem os filhos também ali no caminho de Ófine, Finéias e aquela confusão, e o povo chega e dá um checkmate nele, fala: ó, você está velho, teus meninos não são de nada, não chega na tua sandália, os caras estão nem aí para o negócio, a gente quer um rei. Mas a questão aqui, que vai muito além, é que esse pedido de um rei nada mais é do que uma necessidade que aponta para Cristo na vida do homem por conta do pecado. Eles querem mesmo e precisam de um rei. Não era um rei humano, era o Messias, o ungido do Senhor. Mas quando eles pedem um rei, qual que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é: eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Porque o desejo por um rei passava pela autossuficiência, a mesma autossuficiência do coração de Adão. O desejo de um rei passava pela necessidade de ser igual às outras nações. Sempre que eu tomo uma decisão, e o que está em jogo é a minha vontade de viver a partir das minhas escolhas e decisões, ser autossuficiente, não depender. Quando o que está por detrás é o meu desejo de ser igual ao mundo, tem algo errado aí. E pior, você percebe um padrão, porque quando Adão toma essa decisão de comer e é confrontado por Deus, a gente conhece o texto, ele se esquiva, ele não confessa, ele não se quebranta, ele não se humilha, ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher joga para a serpente e tudo mais. Quando o povo chega e aperta Samuel querendo um rei, o padrão não é diferente. Sabe por que a gente está vivendo assim apertado com os filisteus? Sabe por que a gente está tendo problema com o inimigo? Sabe por que a nação está essa bagunça? Porque a gente não tem um rei. Todo mundo tem, só a gente que não tem. A gente quer algo que seja tangível, que seja palpável. A gente quer um cavaleiro lá na frente. Aí Deus fala para Samuel: então avisa eles que na mão de um rei humano o jeito vai ser diferente. Na mão de um rei humano, o rei vai exigir muita coisa. Fala para eles aí o que o rei vai exigir. E Samuel fala tudo que o rei vai exigir. E é duro, é pesado. E Deus avisa, alerta. Mas mesmo assim o povo fala: que seja feita dessa maneira, a gente quer um rei. E aí então Deus diz: dá um rei a eles. Mas o Senhor se mantém soberano.
E aí um homem chamado Saul recebe uma orientação do pai. Vai atrás das jumentas, porque algumas jumentas se perdeu. Pega um servo aí e vai procurar as jumentas. E ele vai. Indo procurar jumentas a serviço do seu pai, Deus está mexendo na história do universo, está mexendo na história da humanidade com a sua soberania poderosa e está direcionando aquele homem para o reinado. O que eu quero extrair daqui, ainda dentro dessa introdução, é a essência da minha e da sua história dentro de uma aplicação na vida de Saul. Porque comigo e com você não foi diferente. Nossa vida estava sendo administrada, as decisões estavam sendo tomadas, a história estava sendo escrita, Deus exercendo sabedoria, e o padrão de Deus se estabeleceu na minha e na sua vida, porque nós fomos encontrados por Ele. Nunca o homem encontra Deus. Sempre Deus encontra o homem. O homem não pode acessar, não pode entender, não pode buscar. O homem está cego por conta do pecado. Por isso esse é o maior problema da humanidade. Porque o que não pode ser resolvido com influência, com indicação, com dinheiro, com estratégia, com tecnologia, com ciência, é um problema ou não é? E a morte é um deles. Ou tem alguém milionário e famoso aí que já está com 500 anos andando pela terra e pagando de gatinho? Tem alguém? Então o pecado, a separação de Deus. A separação de Deus é o maior problema da humanidade. Por isso, se a gente não trazer isso daqui em pauta, eu posso trazer aqui uma receita incrível para você ser o homem e a mulher mais próspero da terra. Tão milagrosa, que você já sai daqui rico. De que vale? Se nós não tratarmos o real problema do homem, que é o pecado e a sua separação de Deus. Não vale. Então, o primeiro e central, o problema central do homem é o pecado. O homem desobedece e é rebelde a Deus exatamente por conta disso. O texto de Romanos 3,11, que é um texto que eu sou apaixonado, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O padrão bíblico não é homens encontrando Deus, é o padrão de Deus encontrando os homens. E isso é tão extraordinário que, se vocês forem ler o capítulo 8 e o 9, quando Saul chega na cidade para encontrar o profeta, porque quando ele está procurando as ovelhas, as jumentas, eles não estão achando, acabou a comida. Aí o servo dele diz: vamos consultar o vidente? Desculpa, gente. E aí ele diz: vamos como? Se não temos nada para oferecer para ele. Acabou o dinheiro, não tem nada. Não, eu tenho alguma coisa aqui ainda, eu tenho uma prata, vamos lá. Aí ele entra na cidade e pergunta para umas moças. Aí ela fala: ele está aí, se vocês correrem, vocês vão encontrá-lo. Eles vão e Samuel está vindo na direção deles. E ele pergunta para Samuel: você sabe onde fica a casa do vidente? Sabe o que eu percebo aqui? Eu percebo esse texto de Paulo, de Romanos 3,11, ganhando vida. Esse é o homem diante de Deus. Até vê com os olhos, mas não consegue conceber com o espírito. Perdeu o contato, perdeu o acesso. Saul está perguntando para Samuel onde encontra Samuel. Assim é o homem diante de Deus, não consegue acessar, não consegue entender, não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda, não há ninguém que veja, não há ninguém que consiga compreender. Se o Senhor não vier ao nosso encontro, se o Senhor não oferecer graça, se o Senhor não exercer misericórdia, se o Espírito não quebrantar o nosso coração, a gente não consegue se arrepender, não consegue aceitar, não consegue se dobrar, não consegue viver na presença do Senhor. Então é uma obra milagrosa, é a graça de Deus, é o primeiro grande presente que o Senhor nos dá, e nós temos que valorizar. Como que Deus responde ao homem? O soberano se move em nossa direção com amor. Efésios 1, 4, 5. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Deus decidiu de antemão nos adotar como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Por causa da queda, nenhum de nós entenderia o Evangelho. O Deus que encontra Saul, pode perceber, é o Deus que encontra Moisés, que encontra Davi,
que encontra Pedro, que encontrou eu, que encontrou você, que vai ao encontro do homem, que alcança o homem nos lugares mais remotos. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Então isso daqui é ponto decisivo na mensagem do Evangelho e não pode ser negociado. O homem, por conta do pecado, foi separado de Deus, sentenciado à morte e não pode buscar ao Senhor. O Senhor, com sua graça e misericórdia, porque amou o mundo, deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça e tenha vida eterna. E todos que o receberam, entregaram a vida a Cristo, fizeram uma aliança com Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se você crer e for batizado e com a sua boca confessar que Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida, você será salvo. O seu nome será escrito no livro da vida. Você receberá o selo e o penhor do Espírito Santo. E é aqui onde entra o texto que nós lemos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Samuel pegou uma vasilha de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: você tem ideia o que é receber um beijo do profeta Samuel? A atitude de beijar significa: estou beijando um líder. Estou beijando alguém que agora não é mais um anônimo. Estou beijando alguém que agora representa autoridade. O beijo aqui não tinha ligação de sentimento. O beijo aqui tinha um protocolo de autoridade. Agora olha a vida desse camarada. Ele se apresenta como para Samuel? Ele diz o quê? Eu sou da menor tribo da família mais insignificante. Não é isso que Saul fala? No mesmo dia, Samuel leva o cara para jantar junto com ele, coloca o melhor pedaço de carne para ele comer, coloca ele no berço para nanar, tudo no capricho. No outro dia, traz o camarada, derrama óleo na cabeça dele, dá um beijo, olha o nível. E quem que esse cara era algumas horas atrás? Um Zé Ninguém atrás de mula. Um Zé Ninguém atrás de jumenta. E é assim que eu vejo a salvação, a graça, o amor de Deus derramados por nós. Quem nós éramos até esse dia acontecer? Um Zé Ninguém atrás de mula. Até que o Senhor, com a sua graça, nos alcançou, nos redimiu, constrangiu o nosso coração, nos fez entender, nos levou para o quebrantamento, a confissão, ao arrependimento, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos deu o Espírito Santo e nos fez alguém. Nos deu um nome, uma identidade. E agora na graça, porque na graça eu não sou mais a mesma pessoa. Paulo garante isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora, como nova criatura em Cristo, filho de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, aliançado com o Senhor, eu começo uma caminhada na graça. E aqui onde eu quero entrar com a mensagem. E agora que eu fui alcançado, como deve ser a minha caminhada? É lógico que é um assunto extremamente amplo. Daria para nós pregarmos esse mesmo tema com vários pregadores, com várias mensagens por anos. O que eu quero trazer aqui são algumas ideias dentro da história de Saul, fazer uma aplicação desse texto para a nossa caminhada após a graça. Tive que passar por isso na introdução, porque essa palavra não faz sentido para você que ainda não entregou a tua vida a Cristo, que não entendeu que é um pecador e que precisa da graça, precisa da cruz. Quando você entende isso, você se rende, se arrepende, clama a misericórdia de Deus, faz uma aliança com o Senhor, e isso garante para você vida eterna. Essa palavra é extraordinária ou não é? É extraordinário você poder receber uma promessa de vida eterna, nome escrito no livro da vida, pela fé que o Espírito produz no nosso coração para receber. É extraordinário. Samuel pegou uma vasilha de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, e eu quero aqui fazer uma analogia com esse derramar do Espírito sobre a nossa vida, que é extraordinário. Depois beijou Saul, tinha autonomia, tinha autoridade, tinha agora uma relevância. Quando eu e você entregamos nossa vida a Cristo, existem direcionamentos bíblicos que apontam que no céu se faz festa quando um pecador se arrepende. Nós ganhamos uma identidade com Cristo, cordeiros com Cristo, filhos de Deus enxertados na videira.
Faço isto porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. O povo se rebela, quer um rei humano no lugar de Deus, mas Deus ainda exercendo misericórdia, na sua soberania escolhe quem Ele quer. Então, eu encerro essa introdução aqui dizendo para você, com muita convicção de coração, você não está aqui porque é inteligente. Saul não era. Você não está aqui porque é alguém. Você está aqui por conta do amor e da graça de Deus. Estamos aqui por conta do amor e da graça de Deus, porque se Deus não estende a mão para nós em amor e graça, estávamos perdidos no mundo, sucumbidos no pecado, pobre, cego e nu, na vergonha, sem esperança, sem expectativa, mas a graça nos alcançou, o óleo foi derramado sobre a nossa cabeça, a misericórdia se estendeu a nós, e por esse motivo, nós temos que ter um coração voltado para o Senhor. Amém? Então vamos lá? Vamos entender isso daí? Vamos para o primeiro ponto da mensagem? Uma vez que eu fui alcançado pela graça, como caminhar nela? Como viver agora dentro dessa nova perspectiva? Eu quero te mostrar essa ruptura que teve de Saul caçando mula, atrás de jumenta para o pai, e desse Saul agora com uma identidade no Senhor, que acabou de participar de um jantar com Samuel, recebeu óleo na cabeça, uma palavra profética, é uma transformação. Ele é ou não é uma outra pessoa? É aqui que eu quero trazer a ideia da graça na nossa vida da salvação. Porque às vezes a gente perde isso. A gente deixa a salvação para trás e acha e começa a se iludir tanto com as coisas daqui. E isso é um ponto que tem que estar sempre presente na nossa vida. Eu sou salvo. Eu sou cristão. Eu tenho uma aliança com Cristo. O Senhor me conhece pelo nome. Eu tenho acesso ao trono. Eu tenho acesso ao santo lugar. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou cristão. Sou filho de Deus. Entende, irmãos? Eu tenho óleo. Eu tenho palavra. Eu tenho promessa. Eu tenho um futuro. Eu não sou ninguém. E aí então no versículo 2, Samuel chega. Pode colocar o primeiro tópico, irmão, se você já colocou, pode mudar. Vai ser o outro ainda, pode mudar. Isso. Vamos lá então, eu quero que você preste muita atenção aqui na leitura. Eu vou passar um pouco correndo por cada tópico e eu não quero que você perca nada. Versículo 2. Hoje, olha o que Samuel diz para Saul. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupando com vocês. Preste atenção. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel em Zelza, na divisa de Benjamim. Primeira parada de Saul é aonde? No túmulo de Raquel. Quem que é Raquel? Raquel é mãe de Benjamim, que morreu dando a luz para Benjamim. Quem é Saul? Da tribo de Benjamim. Logo depois de comer na mesa do profeta, ganhar um beijo do profeta, receber óleo na cabeça e uma palavra para ser rei, o profeta manda imediatamente Saul para onde? Para o passado. Sabe o que eu aprendo? Aprendo que na vida, para a gente caminhar na graça com eficácia, a gente precisa aprender a resolver o problema do tempo. Se a gente não aprender a administrar o tempo, a nossa vida trava. Deus primeiro trabalha o futuro. Onde eu quero te colocar? Você não vai cuidar de jumenta, você vai cuidar de uma nação. Onde eu quero te colocar? Você não vai mais trabalhar para o seu pai, você vai trabalhar para mim. Você vai exercer liderança, você vai sentar no trono, derrama óleo, profeta beija, palavra chega, promessa garantida, futuro, propósito, olha que grandioso. Mas depois de tudo isso, eu e você também temos. Nós temos palavra de futuro, nós temos eternidade garantida, nós temos promessa de Deus para essa vida. Tem muita coisa para acontecer na nossa história, não tem? Nós temos promessa. Mas a gente tem que aprender a lidar com o passado. Samuel manda Saul para se deparar com o túmulo da matriarca. Sabe por quê, irmãos?
Eu aprendo que, quando se trata de passado, existe o passado que precisa ser lembrado. Tem um passado na nossa vida que não pode ser esquecido. Vai se deparar com o passado para você não esquecer quem era, para você não esquecer de onde veio, para você não esquecer de onde saiu. Que nome forte tem Raquel, mas morreu dando a luz para Benjamim. Eu aprendo que, quando eu olho para esse texto, eu me lembro da palavra de Salomão, falando que é melhor você estar num lugar onde tem luto do que num lugar onde tem festa, justamente porque diante do luto, você se lembra de onde veio e também para onde vai. A vida muda a perspectiva. Existe um passado que não pode ser esquecido, raízes, história, dependência, a graça que me alcançou. Geralmente quem esquece de onde sai, começa a acreditar que chegou em algum lugar por mérito próprio. E não foi. Nunca foi por mérito, nunca foi por inteligência. Então esse movimento de Saul sair desse ambiente onde Deus tinha ativado o propósito, dado visão de futuro, feito promessa, e agora leva ele para um lugar onde ele se depara com o passado, fala muito ao meu coração essa ideia de que é necessário que nós não percamos a essência e a raiz do que Deus fez, da onde saímos, da nossa essência, para que a gente não se perca nessa caminhada. Olha só essa frase: eu só estou preparado para romper e viver o propósito da promessa que Deus me deu, quando o passado e o presente estão alinhados dentro da minha alma, quando eu aprendi a lidar com o tempo. Então, quando ele se depara com o túmulo, quando ele se depara com aquela situação, o que eu quero trazer para a aplicação da nossa vida agora, caminhando com Deus, talvez você já caminha com Deus há algum tempo, mas ainda não aprendeu a fazer esse exercício. E por falta desse exercício, é por isso que muitas vezes você se pega praguejando, murmurando, porque esse exercício de olhar para trás, de estudar a tua essência, de estudar a tua raiz, de analisar aonde era para você estar se a graça não tivesse te alcançado. Eu tenho certeza que tem gente aqui que era para estar morto, não era nem para você estar aqui. Eu tenho convicção que não era para eu estar aqui, Deus já teria me tirado, Deus já teria me matado. Deus não, eu já teria sido ceifado se não fosse a mão do Senhor. Quantas histórias aqui, quantos testemunhos, quanta gente que já esteve na presença, saiu da presença, teve em outras religiões, em seitas, em religiões pesadas. Então, quando se trata de passado, nós temos que ter esse discernimento de não perder a lembrança do que Deus fez e de onde nos tirou. Olha esse texto que está em Deuteronômio 8:2. Presta atenção aqui em mim, por favor. Deuteronômio 8:2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho. A ideia aqui é que o passado deve produzir gratidão. Esse é um passado que a gente não pode esquecer. Tem passado que tem que estar presente na nossa vida. Tem passado que não pode ser jogado para trás. Tem passado que tem que ser um exercício diário para ser analisado. Vocês se lembram quando Josué, junto com os levitas, junto com a arca, atravessaram o rio Jordão para uma nova etapa de conquista? O que foi que Josué disse? Peguem 12 pedras do rio Jordão e façam um memorial. Um memorial. Não vamos se esquecer de onde a gente veio, do Egito, do deserto. Agora Deus vai dar as cidades? Vai. Deus vai dar vitória? Vai. Mas vamos levantar esse memorial para a gente se lembrar que a gente só atravessou para conquistar porque teve um Deus soberano que lá atrás abriu o mar e que agora abriu o rio. Porque se não tiver um Deus para abrir, a gente não passa. Se não tiver um Deus para conduzir, a gente não vai. Se não tem um Deus que chama, a gente não ouve. Se não tem um Deus que unge, a gente não acessa. Se não tem um Deus que promete, a gente nem consegue visualizar. Então não se esqueça de onde você saiu, não se esqueça do que Deus já fez. Talvez tenha alguém hoje, nos assistindo ou até aqui, que tenha reclamado, murmurado por algo hoje, mas você reclamou de algo hoje
que eu tenho certeza que no passado você não teria reclamado, porque você não teria nem a possibilidade de ter e de acessar. E quando nós consideramos o fato da graça ter nos alcançado, anula na nossa vida qualquer possibilidade de pecado, de murmuração. Por quê? Porque quando ele se depara com a morte, com o túmulo, ele está se deparando com o resultado do pecado, porque o resultado do pecado é a morte. Então o que eu quero trazer para nós aqui, não nos esquecemos jamais do que o Senhor fez. Ele nos alcançou. Pagou um alto preço, preço de sangue, sangue derramado na cruz, para que fôssemos salvos e estivéssemos na presença de Deus. Agora tem um outro movimento. Os homens que se encontram com ele naquela situação, ali naquele túmulo em Zelza, chegam para ele e dizem o quê? Olha que texto incrível. Na divisa de Benjamim, eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas. É palavra de Deus na boca de Samuel. Samuel disse, eles vão dizer para você, as jumentas já foram encontradas. Então, ainda se tratando sobre o passado, eu quero te dar uma outra perspectiva do passado. Porque o passado tem aquilo que eu não posso esquecer. Um dia Deus me alcançou, um dia Deus me livrou, um dia Deus me libertou, um dia eu não tive nada, um dia eu não fui ninguém. Um dia eu cheguei de bicicleta, olha onde eu estou hoje. Um dia eu cheguei sem nada, olha onde eu estou hoje. Um dia eu era empregado, hoje eu tenho alguma coisa. Um dia, percebe, tem muita coisa no passado para a gente não esquecer. Eu estava morto em meus pecados e delitos, hoje eu tenho vida abundante em Cristo. Então essa é a parte do passado que tem que estar presente, para ativar o meu hoje e fortalecer o meu propósito. Mas tem gente correndo atrás de mula até hoje, e é uma coisa que Deus já resolveu. Então tem coisa do passado que você tem que esquecer. Porque as jumentas já não eram mais um problema de Saul. As jumentas naquele momento perdeu autonomia, autoridade e propósito. Era uma realidade. Ele estava atrás da jumenta. Mas lá, junto com Samuel, primeira coisa que Samuel fala para ele é, as jumentas já foram encontradas. Você vai jantar comigo hoje, amanhã vou te liberar. Quando ele chega na primeira parada do destino, na caminhada da graça, ele encontra quem? Alguém que reforça. A jumenta já foi encontrada. Será que ainda não existia um coração preocupado com as jumentas? O problema muitas vezes é que a gente está perseguindo uma jumenta que Deus já encontrou. Estamos querendo resolver um pecado que Deus já perdoou. Estamos querendo acessar algo que Deus já excluiu. Se a gente não aprender a lidar com o tempo na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé, ou nós vamos ficar presos num passado resolvido, ou vamos correr o risco de viver indiferente ao que Deus fez no passado, com uma mentalidade humanista no dia de hoje. A busca acabou, o problema foi resolvido, ele não precisa continuar correndo atrás daquilo mais. Um dos maiores problemas na nossa vida é querer continuar indo atrás de coisa que Deus já pediu para você abandonar. Filipenses 3,13 diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim. O passado tem que me ensinar e gerar gratidão, mas nunca me aprisionar. Não tinha mais sentido para ele agora ir atrás das mulas. Não porque as jumentas perderam o valor, mas porque era um acesso que já não cabia mais a ele. Se nós não tivermos esse discernimento para entender que há fases na minha vida que eu vou ter que mudar o meu foco e a minha direção, isso aconteceu comigo dentro do meu trabalho. Eu percebi que se eu continuasse preso na produção, que se eu continuasse amarrado ali numa área que eu gostava de fazer, e não é que eu gostava de fazer, acontecia comigo o que acontece com muito comerciante, com muito empresário. Você fica preso numa determinada área da produção da tua empresa, não é porque você gosta e é apaixonado, é porque ali você não tem acesso visual aos outros problemas. É porque ali fazendo teu, você não tem que cobrar, você não tem que ver o que está acontecendo, você não tem que ver
o pó que estão jogando para baixo do tapete, você não tem que ver os gargalos que a tua empresa tem, e aí você não quer encarar, porque o problema do homem é encarar, é enfrentar o problema. Então a gente prefere fazer o quê? Vamos ficar preso aqui na produção, porque aqui eu não vejo o que está acontecendo lá, aqui eu não sei o que estão falando lá, aqui, e eu estou dando uma sensação para mim de que estou trabalhando, porque é isso que eu quero falar para mim no final do dia. Eu trabalhei, hein? Trabalhei. Mas o dono de uma empresa não é chamado para trabalhar, é chamado para gerir. É trabalho, mas com um formato diferente. Se eu não entendo o formato do momento que eu estou vivendo, eu continuo correndo atrás de mula, quando eu fui orientado agora para poder cuidar de gente. Entende isso? Agora veja bem, olha que interessante, aqui eu quero encerrar essa primeira parte do tempo. Os mesmos homens falaram o quê? Ó, esquece a jumenta, já foram encontradas. O problema agora não é mais a jumenta, é seu pai. Tem um velho preocupado lá. Preocupado com vocês, porque ninguém tem notícia. A jumenta foi achada, mas o filho se perdeu. Agora imagine o homem lá em casa falando, o que eu mandei esse menino procurar a jumenta? Eu tenho tantas aí, podia deixar esse bicho morrer. Agora chegou a culpa, a angústia, devia estar preocupado, é pai. Só que o problema é que Saul tinha acabado de receber óleo na cabeça do profeta Samuel, ganhado um beijo no rosto, comido na mesa do homem e recebido promessa de que seria rei da nação. Mas mesmo com promessa, com óleo, com tudo isso, o meu primeiro ministério sempre será a minha casa. Quem não consegue atender a necessidade do coração de um pai, de uma esposa, de um esposo, de um filho, não tem autonomia para sentar num trono para cuidar de nação. Porque que adianta eu fazer um show aqui no altar? Vestir uma máscara e fazer um negócio aqui. Mas não ser uma pessoa que realmente eu preciso ser dentro da minha casa. Agora, essa área é difícil? É difícil porque é em casa que as pessoas te cutucam. É em casa que você recebe o primeiro dedo na cara, cobrando o fato de você exercer ministério. É em casa que você convive com a pessoa e sabe que não é fácil. É em casa que nós temos os nossos embates, não é fácil. É um desafio enorme fazer a diferença em casa. Mas é o nosso primeiro ministério. É o nosso primeiro chamado. É a primeira família, o primeiro povo que eu tenho que aprender a cuidar. É desafiador? Altamente desafiador. Ele tinha agora um pai preocupado com ele. Agora eu não quero mais saber de pai não, você me desculpa, mas acabei de jantar com o homem, tem uma missão agora muito maior, mula, pai, agora não é mais comigo não. Ele teria que dar atenção para o hoje. Você percebe que foi assim também com Davi. Davi foi ungido por Samuel. Quando chamaram ele para o palácio, ele ainda estava cuidando das ovelhas. A Bíblia diz que ele deixou alguém responsável cuidando das ovelhas para poder ir para o palácio e tocar para Saul. Então o fato de eu ter recebido uma promessa, o fato de nós termos sido alcançados pela graça, o fato de sermos uma nova criatura em Cristo, não significa que a minha vida vai mudar como que num estalar de dedos. As coisas vão continuar acontecendo. E ouça bem o que eu vou te dizer, é na família que nós somos testados no pouco, para ver se a gente tem condições de acessar o muito. É na família. Existe uma casa esperando, existe um relacionamento que precisa de atenção. Saul foi ungido para governar a nação, mas a primeira responsabilidade naquele momento era voltar para casa e levar alívio para o coração de um pai. Olha só o que diz 1 Timóteo 5,8. Aqueles que não cuidam de seus parentes, especialmente dos da sua própria casa, negaram a verdadeira fé e são piores que os descrentes. Primeiro ministério de um cristão alcançado pela graça vai ser sua própria casa. Agora olha que interessante, quando o gadareno é liberto em Gadara, ele quer ir com Jesus depois que ele é liberto, quer ou não quer? Jesus fala o que para ele? Fica. Faz primeiro a diferença aqui, porque olha quantos anos você já está levando desgosto para a tua casa. Não é o momento de ir comigo.
É o momento de primeiro curar o coração da mãe, do pai, dos irmãos, de todo mundo que passou vergonha com a tua situação aqui. Melhor que você fique. Interessante que o Senhor Jesus está na cruz, prestes a dizer está consumado, prestes a receber o nome que está acima de todo o nome. E naquele momento, antes de findar o seu propósito na terra, ele se preocupa com Maria. E fala para João, João, está aí tua mãe. Maria, está aí teu filho. Não deixa mal resolvido o coração e as emoções de Maria, mesmo diante da conclusão mais extraordinária de alguém na terra, ele se preocupa com a mãe. E não foi diferente também com Jacó, que já estava rico, poderoso, mas teve que voltar para resolver a sua situação com Esaú. Olha só isso, eu tenho que entender o poder das minhas decisões e escolhas hoje. E por que primeiro Deus trabalha o futuro, dá para ele uma palavra, dá para ele uma direção, dá para ele uma promessa? Porque se eu não tenho um propósito para o amanhã, se eu não tenho algo definido para o meu futuro, eu não tenho planejamento e propósito para me planejar. Deus sempre trabalha com palavra profética, pode perceber. Os grandes homens na Bíblia que alcançaram algo com Deus, primeiro receberam a promessa. Não foi assim com Abraão? Recebeu promessa. Não foi assim com Davi, não é assim, não está sendo assim com Saul. E nós também recebemos promessa como igreja, promessa da volta de Cristo. Tem vários princípios bíblicos que, se nós colocarmos em prática, gera resultado para a nossa vida ainda na terra. Nós temos promessa. Então Deus trabalha primeiro o futuro no nosso coração, para estabelecer um propósito. Onde eu quero chegar? O que eu quero para mim? O que Deus tem para mim? Qual é a minha meta, o meu propósito? Uma palavra. Com base nessa palavra, para eu não me perder na caminhada, manter uma postura e uma essência humilde e cheia de gratidão, para não me exorbecer, não me orgulhar, o que acontece? Eu tenho que estar vinculado à minha essência. O passado que eu não posso esquecer. O passado que eu tenho que esquecer. E o presente emergente que eu tenho que resolver. Que é fundamental. Agora, qual é a melhor maneira de evitar erros no presente e ser mais assertivo? Percebe que nós passamos pelo passado que tem que caminhar comigo, o passado que tem que ser esquecido, deixado, porque ele não pode me aprisionar. Eu já tenho uma estrutura de futuro. E o hoje? Hoje, qual que é a melhor maneira de eu evitar erros no hoje, de eu ser assertivo hoje? Comece sendo hoje aquilo que você deseja se tornar amanhã. Comece sendo hoje aquilo que você sonha ser amanhã. Isso funciona muito dentro de casa, na vida pessoal, isso funciona em todas as áreas, porque a gente vislumbra muita coisa para amanhã. Saul, você vai ser rei? Vou. Seja rei lá agora com seu pai. Você vai ser rei? Vou. Seja rei lá agora com a tua mãe. Seja rei lá agora na tua casa com teus filhos. Seja rei lá no teu trabalho. Seja rei no teu hoje. É um exercício bom. Seja no lar quem você deseja ser no ministério. Seja na família o líder que você deseja ser na igreja. Seja no secreto o cristão que você deseja ser em público. A graça nos ensina a lembrar o passado que nos forma, abandonar o passado que nos prende e viver o presente que constrói o futuro. Essa foi a frase que Deus me deu para eu colocar aqui, que mais me marcou. Porque eu estou falando de tempo aqui o tempo todo. Então é necessário nós aprendermos a lidar com o tempo. Agora olha a continuação do versículo. Versículo 2. Está preocupado com vocês, perguntando: o que farei para encontrar meu filho? Agora o verso 3. Pode mudar o gráfico, meu irmão. Verso 3. Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens vindo em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando 3 cabritos, outros 3 pães, e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. O tópico que eu quero trazer agora na tua caminhada de graça, você foi alcançado pela graça, foi escolhido pelo Senhor, é um crente cheio do Espírito Santo,
Está caminhando com Deus? Eu vou te fazer uma pergunta. Quem alimenta seu progresso e influencia a sua caminhada? Porque quando ele chega ali naquele carvalho de Tabor, o profeta disse, vão vir 3 homens. Primeiro, esses homens foram apontados por Deus, não eram qualquer um. Segundo, estavam indo para Betel, lugar de adoração. Terceiro, estavam indo sacrificar e adorar. Eram homens de Deus. Homens dirigidos por Deus, apontados por Deus e que tinham essência, caráter e atitudes de homem de Deus. Então o que ele faz? Pega o pão. Eu aprendo aqui que na minha caminhada, que tem que estar em movimento, porque Saul era um camarada que estava em movimento, recebeu palavra, recebeu promessa e se movimentou. Foi para cima, está voltando para casa, está voltando para resolver um problema familiar. Já aprendeu a lidar com o tempo e está no seu propósito. Ele recebe pão, abastecimento, provisão da mão de alguém. Isso fala de aliança para você? Fala. Fala de influência? Fala. Então a questão aqui é quem está nos influenciando. Nós estamos parando para falar com quem e recebendo o que da mão desse alguém? Porque veja bem, irmãos, uma coisa é eu como cristão sair distribuindo pão. Nós como cristãos temos essa obrigação porque o nosso Deus é o pão da vida. Agora uma coisa é eu receber pão. Porque quando você dá o pão, você deu o pão e é a pessoa que come, que digere, que se alimenta, que se sustenta, que se abastece. Então nessa nossa caminhada de fé, uma vez que quem me capacitou, me escolheu é Deus, eu não tenho o direito de pegar pão da mão de alguém que ele não me disse para pegar. Tem muita gente que está perdendo bênção, que está se atrapalhando na vida, que está tendo problema na sua caminhada de graça, porque está pegando pão da mão de gente errada. Está fazendo aliança com gente que não é para fazer. Está entrando em negócio que não é para entrar. Está assinando documento que não era para assinar. E eu não estou aqui com palavra clichê para cima de ninguém. Nem repetindo bravatinha de pregador. A ideia aqui é compartilhar o que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que para alguém essa palavra está rasgando no coração. Por quê? Nenhum relacionamento é neutro. Está caminhando na mesma direção espiritual com você? Aqueles homens carregavam elementos de adoração. Tinham um destino que era de adoração. Tinha uma confirmação de quem eles eram. Devemos ter cuidado com as pessoas das quais recebemos influência, provisão e acesso à nossa vida. Quem dá suporte para a gente continuar a nossa caminhada, uma hora pode nos cobrar algo. Então a gente tem que ficar atento com o que a gente recebe. E a Bíblia está cheia de exemplos. Sansão e Dalila é um exemplo? É um exemplo. Salomão e suas mulheres, Acabe e Jezabel, Roboão e o conselho insensato dos amigos, tudo gente que era para ter dado certo, mas por conta de má influência, por conta de acessos errados, por conta de influência, de pão errado, de mão errada. Provérbios 13, 20. Quem anda com o sábio se tornará sábio, mas quem anda com o tolo sofrerá as consequências. Caminhada produz destino, influência gera formação. Aliança, 2 Coríntios 6,14, não se ponham em jugo desigual com descrentes. Como pode a justiça associar-se com a maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Nem toda conexão deve se tornar uma aliança. Ouça bem o que eu vou te dizer. Aqueles homens se sentaram para comer? Não. Tiveram um tempo de comunhão? Não. Apenas se cruzaram, se cumprimentaram e aquele camarada deu 2 pães. Ele pegou, mas estava debaixo de uma palavra, tinha elementos que comprovavam aquilo. Cuidado com quem te influencia, isso é muito sério. Para proteger teu coração, aplique 4 perguntas, quando o assunto é influência. 4 perguntas. Mente.
Ouça isso, irmãos. Quem tem permissão para semear ideias e filosofias na minha cabeça? Quem hoje tem permissão, autorização e está influenciando, semeando ideias e filosofias na minha mente? Segundo, coração. Quem tem acesso às minhas vulnerabilidades e sentimentos? Eu vou repetir porque isso é muito importante. Primeiro, mente. Quem tem permissão para semear ideias e filosofias na minha cabeça? Quem que faz isso? Os livros que eu leio, os filmes e novelas que eu assisto e as pessoas que me aconselham. Segundo, coração. Quem tem acesso às minhas vulnerabilidades e sentimentos? Quem que faz isso? Não é quem fala, é quem ouve. Para quem você está falando suas fraquezas? Para quem você compartilha, mulher, as fragilidades do seu marido? Para quem que você fala dos teus problemas no casamento? Tem mulher que tem que fazer uma lista, porque fala do marido para todo mundo. E você quer ver uma coisa triste? É quando você vê um casal imaturo que ainda não aprendeu a não expor o outro numa mesa de restaurante, num churrasco. Não vê oportunidade para poder trazer uma falha, uma piada sem graça, uma crítica inoportuna. Isso só revela a imaturidade do casal e um coração que precisa crescer, amadurecer e se alinhar com a vontade de Deus, porque o casal foi chamado para promoção, não para vergonha e difamação. Quem que tem influenciado as tuas vulnerabilidades e sentimentos? Terceiro, decisões. De quem eu busco validação antes de tomar passos importantes? Quem está te validando? Quem está te dando ok antes de uma decisão? Quem aconselha? Quarto, visão de mundo. Quem está moldando a lente pela qual eu enxergo a realidade? Ouça isso que eu vou te dizer. Nem toda mão, nem toda boca, nem toda pessoa deve ter acesso à tua vida. Isso é perigoso. Cuidado. Agora, dentro do mesmo versículo, do versículo 3, olha o que diz. Um deles estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Sabe o que eu aprendo aqui? O próximo tópico, Gu? Eu aprendo aqui o segredo da satisfação e do contentamento. Nós vamos ter problema na nossa caminhada com Deus, se a gente não aprender o segredo da satisfação e do contentamento. Se você não aprender a se satisfazer com o que Deus sabe que é necessário para você, você vai ter problema para continuar. Porque o que acontece muitas vezes? Você ganha 2 pães, mas está com o olho no vinho. O problema é que você recebeu de Deus 2 pães, mas você quer o cabrito. Mas por que 2 pães se tem 3 cabritos? Mas qual é o problema? O senhor não acabou de falar que eu vou ser rei? Como que eu vou me virar com 2 pães se eu vou ser rei? Eu não tenho promessa de sentar no trono? Esses homens tinham que ter me dado tudo. O cara tinha 3 pães, me deu 2, ainda ficou com 1. Eu jantei com Samuel, ele me deu um pedaço de coxa desse tamanho. Dormi numa baita de uma cama. De manhã recebi óleo na minha cabeça. Uma puta de uma palavra para o futuro. Eu não sou mais o cara que eu era. Agora eu sou Saul ungido. 2 pães. Recebemos exatamente o que precisamos para continuar a caminhada, irmãos. Você não era ninguém. Deus que te chamou, que te ungiu, que te prometeu. Você acha que Ele não sabe que é de 2 pães que você precisa? Você não tem capacidade para administrar um cabrito ainda, filho. Você está deixando esses 2 pães estragar ainda? Tem que aprender primeiro a cuidar dos 2 pães, valorizar os 2 pães, dividir os 2 pães, fortalecer os 2 pães. Está com o olho no vinho, o vinho não é um momento para você. O cabrito não é para agora. Tem que se satisfazer com o que Deus te deu hoje, honrar o que Deus te deu hoje, ser fiel no que Deus te deu hoje. Mas é que eu quero que a minha empresa seja assim, 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 assim. Mas caramba, pinta primeiro a parede lá, o que está tudo lascada, já está sonhando com 3 paredes, não pintou nenhuma que está embolorada lá, que está feio pra caramba, não trocou a lâmpada queimada. A gente tem tanto projeto para nossa casa, para as nossas coisas, que está relacionado ao futuro, e os 2 pães que a gente tem está embolorando. A gente não come nem divide, não come nem compartilha.
A maturidade espiritual começa quando paramos de desejar aquilo que Deus não nos deu e aprendemos a administrar aquilo que Ele já colocou na mão. Isso é um ponto extremamente importante para a gente avançar. Adão e Eva podiam comer de todas as árvores. Qual foi o problema? A falta, a ausência, aquilo que eu ainda não tinha. Está tropeçando porque você está o tempo todo com o olho naquilo que Deus não te deu e você fica se comparando com o outro que tem. Você está com os 2 pães na mão, olhando triste para o camarada que está indo com os 3 cabritos, quando você deveria estar alegre, saltitando por conta dos 2 pães que você tem na mão, porque foi aquilo que Deus entendeu que você precisa para aquele momento. Você é um cristão ou não é? Você está debaixo de uma palavra ou não está? Você tem um Deus que te governa ou não tem? Ou você é só mais um judeu querendo um rei? Filipenses 4, 11, 12. Aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver com quase nada ou com tudo. Aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, tenho tudo o que preciso. Sansão tinha todas as mulheres de Israel. Quis as filisteias. Acã tinha a presença de Deus ou não tinha? Quis uma capa babilônica. Há pessoas que recebem 2 pães e passam uma caminhada inteira reclamando do vinho. Quando isso acontece, quando a gente não aprende o contentamento e a satisfação, a gente nunca desfruta da provisão. Ouça o que eu vou te dizer, irmãos, Deus nunca entrega 2 pães para ninguém por acidente, nunca. Ele entrega exatamente o que a gente precisa. A insatisfação nos faz desprezar aquilo que Deus deu, enquanto perseguimos aquilo que Ele nunca havia prometido. Agora olha bem, no versículo 4, no versículo 5 diz assim: quando chegar a Gibeá Elohim, onde fica o destacamento dos filisteus, sabe o que me chamou a atenção aqui? Ele chega na cidade dele e tem um destacamento dos filisteus lá. Sabe o que é isso? É uma guarda montada. É o inimigo dentro da cidade. Esse destacamento do inimigo ali era você chegar na sua cidade e se deparar com o opressor ali. Então eu aprendo aqui em 4º lugar, que na nossa caminhada após a graça, a gente não deve achar que as coisas vão começar a acontecer tudo como num conto de mágica. Aconteceu a unção, foi lindo. Talvez Saul tenha até caído ali, um momento simbólico, maravilhoso, se emocionado, se quebrantado. Imagine que festa, imagine. Camarada dormiu num lugar diferente, comeu com um cara top das galáxias, ganhou um beijo, óleo na cabeça, promessa de rei, mas quando ele chega na cidade, os filisteus estão lá, não mudou nada. Não muda, gente. Isso é uma mensagem linda aqui, né? Mensagem poderosa. Eu vou chegar em casa, na hora que eu entrar no meu quarto, a mulher vai perguntar: você lavou a louça? As coisas não mudam. Os problemas continuam. O pneu que está careca lá fora vai continuar. A graça muda o coração do homem para poder ver o problema de forma diferente. A graça não exclui o problema, ela transforma o teu coração para entendê-lo. Sabe que há coisas que acontecem na nossa vida que você percebe que de fato Deus está presente? Que de fato o Espírito Santo é real no teu coração? Aconteceu algo comigo essa semana, que depois que passou, meu Deus, o Senhor realmente está fazendo uma obra na minha vida. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em mim, porque eu sei que não é normal. Eu cheguei na empresa, ó, eu acho que eu já dá para escrever um livro, eu e a CPFL. É impressionante as coisas que Deus me ensina com esse povo. Deus usa o inimigo mesmo para ti. Misericórdia. É impressionante. Tanto de coisa que Deus trata no meu coração com essa galera. Eu cheguei na empresa, me ligaram, era 10h30, funcionário trabalhando desde as 7 da manhã, uma sexta-feira, gente, esperando um dia de movimento, comida tudo pronta. Roger, a turma da CPFL está aqui, ó, um monte de gente aqui. Eu paguei. Não é isso não.
eles vão trocar o poste aqui da frente e vão desligar a energia às 11h30, só vai voltar às 18 horas. Eu falei, mas não avisaram. Tem que avisar, é protocolo, é regra, não falaram que avisou, mandou e-mail aí. Quem que discute com esse povo? A razão é deles em toda instância. Uma vez chegou uma carta deles para mim lá, uma autuação, porque foram trocar meu relógio, levaram para alguém conferir e falaram que o meu relógio estava com uma variação lá e tinha 10 mil reais para eu pagar de conta. Aí eu procurei o advogado sabe o que falou para mim? Isso aqui é causa ganha, eles fazem isso com todo mundo que tira o relógio. Paguei R$1.500 para o advogado, ganhei a causa, não tive que pagar os 10 mil. Olha só o que o advogado falou. O advogado me mostrou a tela do computador, eu já tenho salvo essa defesa aqui, eu só vou mudar o teu nome aqui, ó. Impressionante, né? Porque eles conferem, mas não te chamam para ver conferir. Não tem uma auditoria da conferência. Eles te mandam o resultado. O advogado questiona isso. Nenhum juiz da causa ganha. Mas eles mandam. Porque tem muita gente que paga, negocia. E aí eu falei, tinha que avisar. Eu não vou discutir. E de verdade, gente, eu não perdi a paz. Sabe o que eu pensei na hora? Falei, Senhor, me dá graça para resolver. Sabedoria. Me dá direção. O senhor sabe que eu não tenho culpa. O que está acontecendo lá não é culpa minha. E o que eu vou fazer? O senhor me dá graça? Procurei no Google, encontrei um cara que tem gerador, liguei para o cara do gerador. Você pode me atender, irmão? Posso. Quanto que é? 2.200. Você consegue? De última hora, assim, é ruim desembolsar esse dinheiro. Posso te pagar metade hoje? Pago o restante na segunda? Pode, não tem problema não, a gente te conhece aí. Beleza, pode me atender? Pode ir lá? Pode. Foram para lá. Chegaram, colocaram o gerador e tal, a coisa funcionou. No final do dia foi que eu caí em si. Ah, irmãos, eu sei que eu teria perdido a minha semana, não era nem o meu dia. Eu sei que eu teria ficado indignado, estressado, ia murmurar, ia reclamar, ia praguejar, Naquele momento eu percebi esse coração tomado pelo Espírito, dirigido pela graça, aonde o destacamento do filisteus é apenas um sinal de que Deus controla tudo, de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Alguma lição Deus queria me dar ali, Ele queria tratar algo, me mostrar algo, eu paguei aquele dinheiro sem culpa, sem remorso, graças a Deus eu tive condições de resolver, teve alguém pronto para me atender, graças a Deus aceitou minha proposta, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu tenho muito mais motivo para agradecer do que para reclamar, muito mais. A conversão não muda imediatamente as circunstâncias, muda a pessoa que enfrenta a circunstância. Israel, após o Egito, foi tirado com braço forte, né? Mas ainda teve que enfrentar o mar, a sede no deserto, o sol quente, o frio à noite, a vontade de comer carne, teve um monte de coisa. Eles erraram muito por quê? Porque não aprenderam a lidar com o tempo. Porque se o povo de Israel aprende a se conectar com o que eles não podiam esquecer, que era o tempo que eram escravos e foram libertos para agora ter uma identidade como nação, eles não reclamavam quando era para agradecer. Se tivessem aprendido a lidar com o tempo, eles teriam esquecido os pepinos e a cebola do Egito e focado no maná que Deus estava dando naquele momento. Porque o maná eram os 2 pães daquele período. Aprender a lidar com o tempo é fundamental na tua caminhada da graça para você romper com o propósito, com o futuro que Deus te garantiu, te prometeu. João 16:33, Jesus disse, eu lhes disse tudo isso para que tenham paz em mim. A paz é em Cristo, a paz não é na circunstância. Se Saul volta para a cidade dizendo, depois dessa promessa, depois desse óleo, depois dessa unção, depois dessa noite, depois desse beijo, eu vou chegar lá e tudo vai ser diferente, ele tinha se decepcionado, porque os filisteus continuavam lá. Deus primeiro transforma o nosso coração para a gente ter condições de transformar a nação. Mas a nação nunca vai ser transformada. 8:9, estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda ao redor como leão, rugindo e procurando alguém para devorar. Gente, olha, eu quero fazer uma ponte aqui bem breve sobre essa questão de família, que busca todos os dias um jeito de melhorar. O que faz a diferença dentro de casa é aquele que abandona diariamente, pela presença do Espírito Santo, o orgulho e em quebrantamento, se arrepende quantas vezes precisar, busca melhorar como homem, como esposa, em todas as circunstâncias que pode.
Eu comentei aqui no culto passado, vou fazer menção agora de novo, que essa semana, alguns irmãos aqui da igreja, vamos viver uma experiência espiritual muito forte, um retiro, um tempo com Deus. E sabe o que é isso na minha vida? É uma estratégia que eu uso para buscar em Deus, nesse tempo, junto com esses homens, uma maneira de ser um homem melhor para dentro da minha casa. Não estou indo para fazer graça para ninguém. Estou indo para poder buscar uma essência que eu ainda não tenho, para trazer para dentro do meu casamento, para a vida das minhas filhas, para o ministério da igreja que eu congrego. É esse que é o objetivo. Tem uma palavra que o Rogério me fala, que eu guardei no meu coração, que é: cara, você vai ter muita dificuldade de ser 100% esse homem que você acredita que pode ser. Mas você tem que pelo menos ficar perto daquele ambiente que te faz você lembrar que você pode ser aquilo, mesmo você não sendo. Existe oposição, existe batalha, existe necessidade de vigilância. Um dos maiores enganos do nosso tempo é imaginar que a conversão elimina os conflitos. Irmãos, isso é muito sério. Tem um monte de pastor prometendo isso em rede social, na televisão. Vem para Jesus, vem. Vem que aqui os filisteus vai tudo embora. É mentira. Não vai não. José teve Deus e teve prisão. Daniel teve Deus e teve leão. Paulo teve Deus e teve açoite. Os discípulos tiveram Deus e foram perseguidos e mortos por conta dele. Agora, esse texto que nós estamos lendo termina num lugar incrível. Olha só, no mesmo versículo 5, a narrativa muda muito rápido. Só passa pelos filisteus, não permanece neles. Percebe que a fala passa pela guarnição? Encontrará um grupo de profetas descendo do lugar da adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira. E estarão profetizando. Nesse momento o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, será transformado numa pessoa diferente. E quando eu cheguei aqui, eu perguntei assim para o Espírito Santo: Senhor, está invertido, né? O Senhor colocou o Espírito Santo no final, mas eu acho que ia ficar mais bonito a mensagem se o Senhor tivesse colocado o Espírito Santo no começo, porque ele recebe o óleo lá no começo. Eu já podia ali no começo impactar a igreja falando do Espírito Santo, mas ele ficou no final. E aí a palavra que Deus trouxe no meu coração é que é exatamente no final onde o Espírito Santo tinha que estar. E me disse mais, disse: por que você não fica com os 2 pãozinhos que eu estou te dando e para de tirar o olho do cabrito? Porque o problema da nossa caminhada na graça é que quando a gente já passou pela prova do tempo, já passou pela aflição, quando a gente já aprendeu a lidar com o presente, com o passado, já está aprendendo a administrar pessoas, cuidar da família, quando a gente está colocando as coisas tudo em ordem aqui, ó, ninguém mais me influencia que não tiver estrutura para influenciar, eu já estou abalizado, já estou maduro. É nesse momento que a gente acha que pode caminhar sozinho, porque você já cresceu. É nesse momento que você acha que já está grande na fé, que já sabe tomar as decisões certas, que já não precisa orar mais para qualquer coisa não. Que agora você já está num nível diferente. Você já alcançou um nível diferente. Você já é uma pessoa mais forte, mais resistente. Mas o Senhor Jesus disse que o reino dos céus é para as crianças. O reino de Deus não é para quem cresce, é para quem continua dependendo. Então minha palavra para você aqui nesse final: dependa sempre. Não pare de depender nunca. Não pare de depender jamais. A caminhada inteira depende da presença do Espírito Santo. O reino dos céus, o reino de Deus, mesmo sendo vivido aqui na terra, não pertence para gente autossuficiente, que sabe fazer, que é boa, que dá um jeito. Deus se agrada no coração quebrantado e contrito, que se rende e diz: sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu sou uma amebinha. Sem o Senhor não vou para frente. Sem o Senhor eu não posso nada. Agora eu quero encerrar com uma dica para você sobre como alcançar essa vida cheia do Espírito Santo, de dependência, de maturidade, de relacionamento vivo, de comunhão.
com base na história de Saul. Primeiro, obedeça. Porque qual foi a ordem de Samuel? Você vai passar pela guarnição? Deixa ela lá. Foca na adoração. O grupo de profetas vai estar descendo lá. Então, obediência. O que Jesus disse para os discípulos? Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Toda a ação do Espírito Santo na minha vida passa pelo movimento da obediência à palavra que eu recebi. Sem obediência, não vai. Número 2, volte o foco para Deus. O foco não é o problema, gente. O foco é o que Deus está te ensinando no meio do problema. Volta o foco para a adoração. Volta o foco para os profetas. Volta o foco para aquilo que é Deus que está te dando. Coloque o coração no Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Número 3, abra a boca, participe, declare com a tua boca palavras de adoração ao Senhor. Os profetas adoravam, profetizavam e declaravam. Os discípulos faziam o que no cenáculo enquanto obedeciam? Oravam. Abra a boca e declare. Eu quero encorajar você aqui a fazer algo muito forte que eu tenho feito esses dias por direção do Espírito Santo. Você, homem, ore pela tua mulher, pelos teus filhos. Você, mulher, ore pelo teu marido, pelos teus filhos. Vamos abraçar essa guerra primeiro dentro de casa. Às vezes nós passamos semanas, meses, sem orar pelos nossos. Sem trazer um filho para dentro do quarto, botar a mão na cabeça dele e declarar palavras de vitória. Declarar que em nome de Jesus ele terá uma caminhada santa na terra. Será cheio do poder e da presença do Espírito Santo. Orações de vitória dentro do quarto, pela família, pela casa, pelos projetos, pelos negócios. Não estamos em um tempo de reclamar, estamos num tempo de clamar. Efésios 5, 18, 19, encham-se do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, glória a Deus. A boca cheia de adoração prepara espaço para um coração que vai ser cheio do Espírito. A maior prova de maturidade espiritual não é quando nós sabemos sobre Deus. É quando mesmo sabendo e conhecendo o Senhor, eu continuo dependendo dele para tudo, a cada instante, a todo dia, a todo momento. Na presença do Espírito Santo. Olha só, esse fechamento. A caminhada da graça começa com Deus nos encontrando. Ouça isso que tem todos os tópicos da mensagem aqui. A caminhada da graça começa com Deus nos encontrando. Passa pelo tempo, passa pelas influências, passa pela provisão, passa pelas aflições, mas termina exatamente onde deveria terminar, na presença do Espírito Santo. Porque quem aprende a depender do Espírito Santo nunca caminhará sozinho nessa caminhada de fé e de graça. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Eu tenho certeza que eu passei um pouco do tempo. E eu nem ia até o final, mas eu queria muito concluir para chegar aqui nesse ponto. Porque esse momento de Saul com o Espírito Santo é que traz aquela palavra de que Saul, a partir dali, não era mais a mesma pessoa. Essa palavra só não foi liberada quando ele passou a ter esse relacionamento íntimo. Você percebe isso? Samuel beijou, era a mesma pessoa. A unção caiu, mesma pessoa. Se deparou com um túmulo, passado, presente, ele viveu várias experiências, mesma pessoa. Porque não é a experiência com as pessoas e com o tempo que determina o quanto eu vou ser transformado para poder ser uma nova criatura em Cristo. É o quanto do Espírito Santo que eu recebo. É o quanto do Espírito Santo eu tenho. Então a minha palavra para você no fechamento dessa palavra, em nome de Jesus, é para que você não se acostume com menos. Não se acostume com uma vida medíocre.
na questão do relacionamento com o Espírito Santo, você pode mergulhar e acessar mais. Irmãos, quantas vezes eu já passei por esse texto, quantas vezes você já ouviu sobre esse texto, e talvez hoje seja o único dia que você tenha acessado ele com esse ponto de vista. E sabe por que isso aconteceu? Porque o Espírito Santo está aqui falando conosco, porque ele abre o entendimento, porque ele traz à luz aquilo que nós não conseguimos captar. É o relacionamento com o Espírito Santo que nos leva para algo que a gente nunca viveu, para experiências que nunca tivemos. Então, eu encerro te orientando, te fortalecendo nessa palavra, que em nome de Jesus, você saia daqui com o coração queimando de desejo de viver um relacionamento íntimo, pessoal e cheio de comunhão com o Espírito Santo de Deus.